Então, esse trabalho, então, é sobre a normalização de documentos, né, na parte específica de referências, né, que é tratado na norma 6023, que foi publicada em 2018 e teve uma pequena correção em 2020, tá? Já está com todas as atualizações aqui, e a gente, então, vai passar a detalhar, né? Bom, para dar uma introdução geral, né, o que é a ABNT, né, gente? A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, uma entidade privada que não tem fins lucrativos, né, e que é responsável pelo gerenciamento de todas as normas nacionais, independente dos assuntos, tá? Ela foi membro fundador da ISO, né, e é reconhecida no governo brasileiro como o único fórum nacional de normalização. A ABNT está dividida em vários grupos de trabalho, tá? Sendo que o grupo 14 é o grupo que trata especificamente de informação e documentação. Então, assim, ó, todas as normas que nós utilizamos estão vinculadas a esse CB 14. Bom, a missão, então, da ABNT. Eu vou página ontem para a gente dar uma olhadinha, né, para tentar entender um pouco mais. Bom, o que é? É prover a sociedade brasileira de conhecimento sistematizado por meio de documentos normativos, né? Ela que dita as normas né, da questão de documentos e de várias outras áreas do nosso convívio geral. Então, as normas, elas trabalham com normalização de cadeiras, de mesa, de acessibilidade, o que a gente pode imaginar, né? E, no nosso caso, a gente explora a documentação, né? Pode passar o próximo. Bom, a missão... Bom, a normalização, então, tem como principais objetivos, né, facilitar a comunicação, simplificar e proteger o consumidor, entre outros aspectos, né? No caso da informação e documentação, ela também necessitam de normalização, né? Os documentos também precisam dessa normalização, desse regramento, né, para que a coisa flua e seja melhor entendida, né? No trabalho acadêmico também, né, como vocês já devem saber, né, a maioria esteja acadêmica da universidade está em busca de conhecimento justamente para isso, porque ela proporciona uma melhor compreensão do assunto, né, e também ela é um item de avaliação de um trabalho de graduação. Então, quando uma banca, ou mesmo um professor de uma disciplina, ele avalia um conteúdo, automaticamente ele está avaliando aquela apresentação que foi feita. Se os elementos estão de acordo, estão na ordem correta, principalmente na referência, né, que é esse caso, se naquela referência tem todas as informações que são importantes, que são pertinentes àquele documento, né, consegue realmente representar aquele documento consultado, então é isso aí que faz a referência ser necessária, né. E como é que o CIB, né, entrou nessa história da BNT? Nós temos a responsabilidade, né, enquanto biblioteca, de instruir, orientar e exigir a qualidade através dos serviços que a gente oferece. Então, a gente oferece serviço de qualidade, procura sempre oferecer um serviço de qualidade, incluindo a orientação para que esse trabalho seja realmente bem feitos e feito de acordo com o que a academia exige, né. Dentro da biblioteca, né, é o serviço de referência que orienta esses usuários, né, em relação à BNT, e o sistema de bibliotecas firmou um contrato, né, há alguns anos, permitindo o acesso gratuito a essas normas na íntegra, né? Ele não tem a possibilidade de impressão, mas vocês têm acesso direto em todas as normas da BNT. Bom, o acesso das normas, ficou ruim a minha letrinha ali, lilás, horrível, mas o acesso às normas da BNT através do CIB é feito diretamente na página da biblioteca, tá? Então, ali diz biblioteca.furg.br, tá? Talvez você já conheça, vou deixar no final da apresentação também, tem novamente a página. E ali, na parte, no menuzinho à esquerda, tem um que diz ABNT, clica ali, tem o acesso, tem o link para acessar as normas, para acessar a GED Web, né, que é quem nos oferece esse serviço de acessar as normas da BNT, que pode ser feito através da matrícula de usuário, e sem, vocês usam em qualquer espaço da biblioteca, vocês usam, qualquer espaço da universidade, vocês usam também para acessar essas normas da BNT. Tá? Tem também as normas em formato impresso, né, que todas as bibliotecas do CIB têm as normas impressas, e caso seja necessidade de alguma outra, né, o professor pode solicitar e a gente faz a impressão dessas normas. Bom, vou dar uma visãozinha geral, assim, sobre as normas, quais são as normas essenciais na elaboração de um trabalho acadêmico, tá? Porque, assim, ó, não é só a 6023, né, gente? Ela é uma das normas, né? É uma norma muito importante e tal, mas, assim, tem conjunto de normas que
que orientam a redação de um trabalho acadêmico, né? Então, eu botei só para você dar uma olhadinha, né? Tem as normas para a elaboração de artigo científico, para a representação de formato de tempo, né? Até dia, mês e ano, horas, inclusive, de referência, né? Que nós vamos tratar hoje. Numeração progressiva de sessões de documento, quer dizer, como nós vamos subdividir um documento em capítulos e subitens, itens, subitens, dentro de um trabalho acadêmico, né? O sumário, norma para resumos, resumo, resenha e recensão, que na realidade essa norma foi alterada agora há pouco tempo também, em 2021, e trouxe algumas novidades, né? Temos também a norma de 89, que trata da ordenação alfabética, né? A norma para índice, citação em documento, relatório, técnico científico, lombada, a norma de trabalhos acadêmicos, que é a norma que engloba todo o trabalho em si, toda a estrutura de trabalho acadêmico, que para mim, ela é a norma mãe, né? E todas as outras dão suporte a ela para que ela realmente possa ser estruturada, o trabalho possa ser estruturado, né? Tem a norma de trabalho de projeto de pesquisa, né? Que também precisa de outras normas para complementá-la, e uma norma de posto técnicos científicos, tá? Bom, o que a gente tem que simpatizar? Que é sempre importante a gente utilizar a última versão da norma, porque acontece o seguinte, muitas vezes as pessoas têm, e até se a gente pesquisar no Google, a gente vai encontrar a norma da BNT, a gente tem as normas antigas, né? Sabe como é que é a rede, pessoal? Você liga na rede todos os tipos de informação que a gente precisa, as certas e as erradas. E no caso da norma também. Então, se daqui a pouco bota assim, a BNT 6023 no Google, vai aparecer 2011, vai aparecer a outra, a 2018, e vocês vão estar com uma informação atrasada. Então, sempre procurar a versão mais atual de cada norma, né? Por isso, né, sugiro que acessem no próprio site do CIP, né, que lá com certeza não faz mais atualizado. Bom, um trabalho acadêmico, ele é composto da parte externa e interna, né? O que é a parte externa? A lombada e a capa, né? Também existe uma norma para a lombada que a gente já viu em cima, né? E a parte interna, que é onde nós vamos trabalhar mesmo, tem todos esses elementos, que eu não vou ler porque não fica muito cansativo, né? Todos esses elementos aí que são os pré-textuais. Na próxima página, nós temos os elementos textuais, que é o corpo do trabalho, que é a conclusão, esse que é o 100% elaborado pelo autor, né? E a pós-textual, que é o quê? Que são os elementos que ficam após a elaboração do texto mesmo. Entre eles estão a referência, glossário, apêndice, anexo, índice, sendo que o único que é obrigatório dos elementos pós-textuais são as referências, tá? Como é que nós vamos elaborar as referências? De acordo com a 623, né? Claro. Né? O que é a referência? É um conjunto padronizado, né? Tirados da própria 623. É um conjunto padronizado de elementos descritivos que é tirado de um documento. Permite sua identificação individual. Bom, na norma, o que a gente tem? O escopo da norma, ela já estabelece, né? que estabelece quais são os elementos que devem ser incluídos na referência. Essa norma, ela fixa também a ordem desses elementos, né? E orienta a preparação e a compilação da referência para ser apresentado. Bom, mas então tá, eu preciso fazer referência, eu preciso saber que elementos são esses, eu preciso fixar a ordem dos elementos e preciso apresentar esses elementos. Tá, mas que elementos são esses? Que ordem é essa? Como que eu apresento? Né? Então, tudo isso aí a gente pode... Né? Então, elementos, vamos começar pelo primeiro. Que elementos são esses? Bom, nós precisamos ter uma autoria, né? Não são elementos assim, como é que eu vou dizer... Aqui não é o nome do elemento, tá, gente? É só assim, ó. Nós precisamos de uma autoria, identificar uma autoria, que será colocada, escrita em caixa alta, né? O nome do autor, o último sobrenome do autor. Nós precisamos de um título, identificar um título, né, que está em negrito, e precisamos da data de publicação, data da publicação, a data e nota, né, no caso, se for necessário. Autoria. Autoria pode ser uma pessoa física ou jurídica, tá? Pode ser eu, autora, Roseli, pessoa física, ou pode ser uma pessoa jurídica, que pode ser uma instituição, uma organização, uma empresa, qualquer outra coisa que seja diferente de uma pessoa jurídica.
o título, né? Não preciso explicar. E os dados da publicação, onde e quem publicou, onde foi publicado isso aí, em que cidade, em que local, né? E quem publicou, qual foi a editora, qual foi o órgão responsável por essa publicação, né? A data, que é a data que foi publicado esse documento, e em nota se coloca informações complementares para a identificação do documento, tá? Algumas informações, algumas notas são, vamos dizer assim, quase que obrigatórias e outras não. Isso aqui é só uma visão geral. O que a gente percebe também? Que cada tipo de documento, ele exige uma adequação, né? Então, assim, não são todos os documentos que precisam os mesmos elementos, né? Por isso, essa ordem de elementos é uma ordem mais geral. Bom, uma pessoa física, então, quando a autoria é uma pessoa física, o que a gente faz? Como é que é a entrada dessa referência? É pelo último sobrenome, seguido do prenome e outro sobrenome, se houver, né? Ou então o último sobrenome e a abreviatura dos demais sobrenomes e nome, tá? Se essa for a forma escolhida. O que acontece? Se a gente tem 3, 4 obras de um mesmo autor, tá? E esse autor, em cada obra dele, ele aparece de uma forma, de uma grafia diferente na obra que ele escreveu. Talvez eu, por exemplo, assim, no meu caso, tá? Roseli SP, tá? Se numa obra eu escrevi Roseli SP, se outra obra eu escrevi Roseli Sena Prestes, na outra obra Roseli S. Prestes, tá? Eu, enquanto autora do trabalho, né? Vocês, enquanto autores do trabalho, de academia, de trabalho acadêmico, vocês vão definir, olha, eu vou dar entrada para o nome da Roseli como Prestes, vírgula, Roseli, S. ponto. Então, todas as obras dela eu vou referenciar da mesma forma. Não vou poder botar uma de cada jeito. Tá? Definir por um e seguir. O que a norma é? Ela exige padronização, né? Ela nos orienta a padronizar o trabalho. Então, no que nos é possível escolher, a gente tem que escolher a padronização também. Tá? O que a norma diz também? Que até 3 autores na mesma obra se indica todos. Tá? Se tiver 4 ou mais autores, a norma se indica, convém indicar todos. Né? O que ela faz? Ela sugere que se indique todos os autores, ela não obriga. Né? Se tu quiseres colocar só o primeiro autor e botar et al, né, que quer dizer outros, tu podes colocar. Se tu quiseres elencar todos, podes elencar. Né? Tu escolhe, mas a partir do momento que tu escolher uma forma, tu deixa essa mesma forma para todos os outros trabalhos que tu fores referenciar. Tá? Pessoa jurídica. A entrada é pela forma conhecida ou como se destaca no documento, tá? Escrito por extenso ou de forma abreviada. A mesma coisa. Se tu definiu que tu vai referenciar a ABNT como Associação Brasileira de Normas Técnicas, tu vai manter todas as referências desse autor, né, pessoa jurídica, da mesma forma. Tá? Eventos. Os eventos, né? O que acontece? Eventos evento não é a pessoa, né, o jurídico, não é uma pessoa nem autor. Ele é um conjunto de documentos, nesse caso, né? É um conjunto de documentos resultantes de um evento. Então, nesse caso, a entrada é pelo nome do evento por extenso. Né? Então, por exemplo, caso seja uma aplicação da biblioteca, né, seria a Semana Nacional da Biblioteca, tudo em letra maiúscula. Né? Porque ele é o que é uma publicação referente àquele evento. Então, depois disso, seguido do número de ocorrência, né? Então, por exemplo, 10ª semana, 10, né? Local e ano de realização, ano e local de realização. Quando a autoria é desconhecida, nós fazemos a entrada pelo título da obra. Tá? Uma coisa muito importante para repetir, seguir sempre o mesmo padrão. Né? Não podemos adotar uma forma no primeiro título, lá na metade da folha, o mesmo tipo de documento, referenciado de forma diferente, porque não é isso que a BNT orienta, não é isso que vai ser cobrado na avaliação dos trabalhos. Né? É sempre seguir o mesmo padrão. Bom, o título, né, é transcrito conforme figura no documento. Né? Então, quando a entrada é por ele, que pode acontecer se não tem autoria, a entrada é pelo título. Né? Então, quando a entrada é por ele, a primeira palavra deve ser grafada em letra maiúscula. Então, toda a primeira palavra do título fica em letra maiúscula. Né? E caso ela comece por um artigo, né, por exemplo, a revolta, não sei do que lá, tá? Esse a revolta todo em maiúsculo, porque a primeira palavra é um artigo, nesse caso ele é meio
desconsiderado, vamos dizer assim, não é considerando a palavra, né? Entraria pela segunda também, tá? Colocaria a segunda também em maiúsculo, tá? Bom, quando se referenciam coleções de publicações periódicas, também, ou quando se referencia integralmente um número ou um fascículo de periódico, o título também deve ser o primeiro elemento da referência. Mas a gente vai ver os exemplos, ficou bem mais claro para você, pessoal. Grafado também em todo documento maiúsculo. Tá? A edição é transcrita de forma abreviada, né, do número ordinal e edição no idioma do documento. Tá? Em português vai ser, por exemplo, né, segunda edição, 2.p. Da edição. Tá? O local é indicar conforme também consta no documento. Tá? Na sua ausência, ele pode ser indicado o estado ou o país desse documento, onde esse documento for impresso. Tá? Quando não aparece no documento, mas é possível identificar, indica-se entre colchetes. Tá? Quando não for possível a identificação, utiliza a expressão CINELOC, que é abreviado entre colchetes, que é o S.L. Bom, vocês já perceberam aqui que já apareceu algumas expressões itálicas, né? Que foi uma das retomadas dessa nova publicação da BNT, porque na outra norma não tinha estava extinto o itálico, né? Agora ele voltou. Então, o CINELOC, o SL, é em itálico. Tá? A editora, também a mesma coisa, transcrito conforme do documento, os elementos das palavras designam a natureza jurídica ou comercial. Então, editora Saraiva S.A. S.A. Ignora. Editora Saraiva. Tudo isso aí supremo. Né? E, quando não for possível a identificação, utiliza essa expressão sine nomine, né? Abreviada em colchetes, que é o SN. Novamente, a expressão itálica, gravada em itálico. Bom, a data. O ano deve ser indicado em algarismos arábicos, né? E caso não seja localizado, deve ser indicado um ano, tá? Então, assim, se tu não tens a data precisa da publicação, mas tu tens algum local do documento que tu consiga identificar também aquele ano, ou o copyright da obra, né? Se tu conseguir identificar o copyright, tu coloca a letra C, né? Conforme tem no verso, geralmente tem isso aí no verso da folha de rosto, e o ano de publicação, tá? Caso não tenha, e tu consiga identificar o ano por alguma outra coisa lá dentro, alguma outra informação que tu consiga identificar, tu registra essa informação, só que põe entre colchetes para identificar na tua referência que essa informação consta no documento, mas não está na página oficial dele. Ela está em algum local do documento não padronizado. Tá? Sobre a descrição física, ela indica quantidade de páginas, folhas ou volumes, né? Indica o tipo e o documento está disponível. Tá? Essa descrição física pode ser colocada lá onde tem lá naquela página anterior que fala das notas. Essa é uma nota que ser colocada nessa, depois de todas as informações. Bom, ilustrações também, né? Quando existe algum documento ilustrado, né? É interessante que se registre isso, né? E a abreviatura é o IL, separada por vírgula da descrição física. As dimensões também, né? Separada por vírgula da descrição física e ilustração, caso haja dois, né? Séries e coleções também, indicadas depois. Tudo isso aí, pessoal, é indicado sempre na ordem que eu estou falando, nessa ordem que é registrada na referência, tá? As dimensões seriam as séries e coleções, tá? São colocados entre parênteses a informação, né? E é o último elemento da referência da obra, tá? Separado por vírgula, né? E caso tenha número de coleção, né? Seja numerada, essa informação também é colocada dentro do parênteses junto com o título da coleção. Tá? Notas. Sempre que necessário, pode ser incluídas notas com informações complementares aí no final de toda a referência. Para encerrar realmente a referência, pode ser colocada alguma nota mais significativa. Tá? A apresentação. O que é que são inseridas as referências? Né? Mais referência bibliográfica. O tempo atrás, uma norma que não era anterior, era outra, anterior ainda, acho. Era colocar referências bibliográficas. Mas, agora, o que nós temos? Nós temos
referências que podem ser não só bibliográficas, de referência, referência a muitas coisas, né, que não um livro de né, impresso. Agora se utiliza referências na hora de denominar lá em cima. Tá? Bom, deixa eu ver o que mais que eu achei aqui que é importante. É isso aí. Bom, a apresentação, né? Onde é que é localizada a lista de referências? Né? Em lista própria, né? Que é o que a gente costuma fazer. No final do trabalho, você faz uma lista única com todas as referências utilizadas no teu trabalho. Né? Em notas de rodapé, também é possível colocar a referência de cada página em nota de rodapé. Tá? Só que é um sistema totalmente diferente, né? Mas é uma possibilidade também. Enfim, de textos, partes ou sessões. Não sei se vocês já viram alguns livros que às vezes a gente pega na biblioteca, agora não se costuma usar tanto, mas cada capítulo, né, eles pegam e fazem uma lista de referências à parte. Então, a lista de referências daquela sessão, ali, daquele texto. Que pode acontecer também quando os livros são feitos por organizadores, né? Então, um trabalho de organização, alguém organizou várias obras, né, vários artigos, vários capítulos de livros, né, reúne, e cada um deles tem as suas referências, né, claro. Então, ele escreveu aquela parte, aquele capítulo daquele livro, ele insere ali as suas referências. Aí o outro autor redigiu um outro capítulo, ele insere logo após a outra lista de referências dele. Então, isso aí, nesse caso, é que se utiliza em final de texto ou partes, né? E antecedendo resumos, resenhas e recensões. Isso aí foi definido também na norma 6028, já existe, né? Mas é na 6028 que se define isso aí. Então, esses são os locais mais comuns de apresentar. O sistema de ordenação dessas referências pode ser em ordem alfabética ou numérica, né? O alfabético é pelo sobrenome do autor, né? Ou pela entrada, né, principal da referência, né? Seja o nome do autor, seja a entidade, a instituição, né? A ordenação alfabética, independente do tipo de entrada. E também pode ser feito pelo sistema numérico. O sistema numérico é um pouco diferente, não costumo ver tanto, né? É assim, conforme vai surgindo a citação no corpo do trabalho, conforme vai aparecendo, eles vão sendo numerados. Então, assim, ó, na página 10 apareceu uma citação da Roseli, por exemplo. A Roseli recebe o número 1, independente se o nome dela é com A, com B ou com C, é o número 1. Né? Depois, na 15ª página, aparece a referência do Clérito, que foi citado no trabalho. Aí o Clérito vai ser citado lá, ele recebe o número 2, independente dos seus sobrenomes. Então, cada vez que eu for citado no trabalho, eu vou recebendo um número novo. Né? Então, eu vou ser a referência número 1, depois o Clérito número 2, depois eu vou ser a 5ª, depois eu vou ser a 20ª, entendeu? Então, tudo assim é ordenado de acordo com o seu aparecimento no texto. Né? Não é muito comum, não tenho visto muitas pessoas, via mais isso aí em documentos mais antigos, mas é uma forma que a BNT ainda permite. Tá? Bom, regras gerais de apresentação das referências. Tem que se utilizar um recurso tipográfico padrão, né? Então, assim, tu vais usar uma letra, claro, uma letra padrão no teu trabalho, né? Seja Arial. Vai usar Arial 12, Arial 12, antes de começar a fazer no teu trabalho, exceto nas situações. Então, já é outra norma, né? Não vou entrar nisso. Né? Mas, se tu utilizar, por exemplo, o destaque para o teu título, tu vai ter que dar um destaque para o título, né? Normalmente as pessoas usam negrito, então o destaque se dá para o título. Se tu optar pelo negrito, desse destaque, em todas as tuas referências, tu vai ter que dar o destaque negrito. Não pode dar o destaque para o título em negrito, depois outro título lá no meio do caminho vai dar em itálico ou qualquer outro destaque. Não, a norma permite vários destaques, pode ser negrito, itálico, sublinhado, mas a partir do momento que tu definir um para o teu trabalho, tu vai ter que usar esse escolhido ao longo de todo ele. Bom, no espaço, as referências um pouco diferente do restante do trabalho, né? O trabalho acadêmico é todo em e-mail, praticamente todo em e-mail, e as referências são alinhadas em um espaço simples, tá? Espaço simples e alinhado em esquerda, tá? Entre as referências, entre um autor e outro, tem que haver uma separação de uma linha em branco. Então, tu escreve a tua referência, né, do autor, ocupa 2 linhas, deixa o espaço de uma linha em branco, dá um enter ali, e na outra linha tu vai escrever o próximo autor, a próxima referência. Tá? Sobre os elementos complementares.
dependendo do tipo de documento, os elementos complementares diferem também, né? Em alguns, esses elementos complementares são mais, não tem necessidade, e em outros eles são quase que obrigatórios, né? Vamos dizer assim, né? Então, o que a gente faz? Quando eu apresentar aqui para vocês as referências, os exemplos de referências, eu vou mostrar todos eles com os elementos obrigatórios, tá? Os elementos complementares vai aparecer de acordo com a necessidade de cada trabalho. Na norma, claro que a norma tem 74 páginas, é muito texto, tem muitas informações, não caberia trazer aqui, porque é um trabalho extenso, mais extenso ainda, porque já é por natureza. Então, resolvi não trazer os comentários, são só os obrigatórios. Mas é bom quem for fazer um trabalho mesmo, referenciar o trabalho, buscar essas informações, porque às vezes tem elementos complementares que são importantes para a descrição da obra, né? Então, é importante que se coloque. Bom, agora então vou começar a trazer os modelos de referência. Bom, monografias no todo. O que faz parte? O que são monografias, né, pessoal? São livros, folhetos e trabalhos acadêmicos. Tá? Então, para esse tipo de publicação, quais são os elementos obrigatórios? Então, o autor, um título, uma edição, um local, editor e data. Tá? São os elementos básicos de qualquer publicação de monografia. Ali tem um exemplo, né? Podem ver, ele está 2 autores, separados por ponto e vírgula, né? O título é separado dos autores por um ponto, o destaque é negrito, foi o que eu organizei nessa apresentação, a edição ali, a 10ª edição, local, editora e ano, tá? Bem simplesinho, uma monografia bem simples de referenciar. No caso de, vamos supor que tivesse 4 autores aqui, são só 2, né? Os 2. Se fossem 4, entraria naquela situação. Poderia colocar só França, Júlia Lessa et al., né? O et al. Em itálico, e não botar o restante dos autores, né? Ou poderia referenciar todos eles. Bom, parte de monografia. O que é isso? Seria uma seção, um capítulo de um livro, um volume, ou outras partes que têm uma autoria própria. Tá? Tem uma autoria, ele é autor daquela parte, não é da obra como toda, é só de uma partezinha. Né? Um exemplo. Ali, ó, Vieira. Né? Estou falando que está muito chato, né? Ali até já achei um errinho, né? Porque, claro, a pessoa é humana, né? Aquele in Souza, o Inter está em itálico, né? Está indicando que essa primeira parte é o artigo, né, é o capítulo da obra, que está dentro da obra maior, que é do Souza, Arthur Brito de Souza. Tá? Então, o que vai em negrito ali? O que vai em negrito é a obra completa. Tá? Essa primeira parte é o artigo que está dentro, é o capítulo que está dentro da obra como um todo, que vai ser destacado a obra como um todo. Atentem que no final ali da referência tem página 211 a 242. Isso quer dizer o quê? Que o capítulo esse, que o Vieira escreveu, ele está na página 211 a 242. E foi esse capítulo que eu usei no meu trabalho, vamos dizer assim, né? Que o autor, né, dessa TCC, por exemplo, né, utilizou. Ele utilizou da 211 a 242. Ele não utilizou a obra como um todo, utilizou somente aquele capítulo. Ele vai referenciar somente aquele capítulo. Bom, publicações periódicas, né? Se for o periódico como um todo, né, a coleção inteira de periódico, o peixe que pegou assim, pegou toda a coleção de periódico, foi olhando um outro, só para dar uma lida, né? Não tirasse nenhuma citação dele, isso é muito importante, não tirasse nenhuma citação dele, não pegasse um fascículo específico para a pesquisa, pegasse toda a coleção para dar uma olhada em geral, tanto vai referenciar toda a coleção de periódico, mas só bem geralzão mesmo, né? Pegou um fascículo específico para utilizar no trabalho, aí sim é diferente, é outra história. Bom, periódico como um todo, como é que se faz então? O título, o local de publicação, a editora, data de início e encerramento da publicação, caso tenha sido encerrada, né? E o ISSN. Uma coisa que eu não lembro de aparecer na outra edição da Centro de Texto,
é essa obrigatoriedade da SSN. Aqui ele diz assim, ó, que se a obra possui SSN, tem que ser colocado. Tá? Então, aqui a Biblos, peguei uma revista nossa, né, da FURG. Então, o que a gente falou no começo, né? Quando a entrada é pelo título, todo em caixa alta, todo em letra maiúscula. Então, a Biblos, todo em letra maiúscula. O subtítulo, né, da revista, que é a revista Departamento de Biblioteconomia e História. Local, a editora, que é a FURG. E o ano desse periódico, que é de 84. Segue, né? E o SSN da revista é esse que está escrito no final. Tá? Se fosse somente uma parte dessa revista, eu não peguei toda a coleção de 84 a 2010, sei lá, não peguei toda, eu peguei o ano 2005 e 2006, aí a gente referencia dessa outra forma. Faço toda a descrição da revista e no final tu põe a parte que pesquisou, que é 2005 e 2006, e o SSN também. Tá? Se for um fascículo específico, nessa última exemplo, é o volume 21. Eu peguei somente o volume 21 de 2007. Vejam bem, não é um artigo em específico, é um volume. Eu peguei todo o volume 21, eu referencio ele. Né? Então, quais são os elementos? Título, publicação, local, editor, numeração, tudo padrão como nos outros, né? E a única diferença é que aparece o volume ali antes do ano desse fascículo que eu consultei. Bom, nesse caso é um artigo, né? Agora foi um artigo. Dentro desse volume 21 que eu referenciei antes, né? Eu não peguei o volume 21 como todo, eu peguei somente aquele capítulo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou referenciar o autor daquele capítulo, vou botar o título do capítulo que ele escreveu, né? Do artigo que ele escreveu, desculpa. O título do artigo que ele escreveu, e ela está na revista Biblos. Então, na Biblos, revista Departamento de História, o grande volume 21, né? Em que parte? Nas páginas 125 a 131. Repare na abreviatura, né, da página, é só P ponto, né? Não é página, não é nada, é P ponto, somente. Né? E o ano de publicação deste capítulo, deste volume 21. Tá? Bom, um outro periódico também que existe é matéria de jornal, né? Os jornais também são periódicos, né? Também é uma publicação periódica, não é um periódico científico, mas é uma publicação periódica, ele tem uma periodicidade. Ele tem essas características, né? Um pouquinho diferente da revista, mas com algumas semelhanças, né? Vamos dizer assim. Então, se é uma matéria de jornal, uma única matéria, a mesma coisa. Autor, título de jornal, local de publicação, numeração, ano, volume, número, todas as informações que aparecem aqui, né? Quando não houver seção, caderno ou parte, a paginação do artigo e matéria precede a data. Tá? Então, aqui eu tenho duas referências de jornal. Tá? Eu tenho uma referência do jornal como um todo, tá? Desculpa, um jornal, uma publicação sem autor e embaixo com autor. Então, aqui, ó, tem essa pesquisa com algas marinhas, foi um artigo que foi escrito, mas que não tem autoria própria. Né? Então, qual é a entrada? A entrada é pelo próprio título. Então, pesquisa, é a primeira palavra do título, todo em caixa alta. Tá? Então, o título dessa matéria, o local, o local do nome do jornal, o local, a página que foi apresentado esse artigo e a data da publicação. Quando tem autoria, né, aí é um pouco diferente, volta naquela regra normal do artigo de periódico, a mesma coisa, a mesma situação. Autor, título do artigo, título do periódico, né, no caso, título do jornal, né, a data, o dia de publicação, ali tem geral, que é o caderno, né, deve ser o caderno geral, uma coisa assim, a arte, na seção, página 5. Bom, evento e monografia. O que a gente falou, né? Os eventos, na verdade, ele não é responsável, né, por nada, né? Ele é transcrito, ou transcrito, pode-se dizer, né? Publicado em um formato específico, seja monografia ou seja em formato de periódico, né? Então, quando ele é apresentado em monografia, ele é colocado dessa forma, ó.
o nome do evento, né? Todo em letra maiúscula. Vocês podem ver já ali no exemplo embaixo, está bem clarinho. Né? Então, o nome do evento, todo em letra maiúscula, o número desse evento. Então, esse congresso de iniciação científica foi o 10º congresso. Juntamente com ele aconteceu o encontro de pós-graduação, que foi o 3º encontro, tá? Em 2002. Onde aconteceu isso? Em Rio Grande. Tá? Então, aqui, ó, nome do evento, numeração, ano e local do evento, né? E depois o título do documento. Então, esse documento aqui que foi publicado foi o resumo do Prêmio Jovem Pesquisador. Tá? Podia ser anais, atas, etc., independente do tipo de documento, né? Seguido dos dados de publicação. Foi publicado em Rio Grande pela FURG em 2002. Tá? Pode acontecer o quê? Esse evento aconteceu em 2002 e a FURG publicou o documento em 2005? Pode acontecer, né? Então, esses dados não obrigatoriamente têm que ser iguais. Tá? Bom, parte do evento em monografia. Uma apresentação dentro deste evento pode gerar um livro, né? Uma apresentação de trabalho dentro desse evento pode gerar um capítulo de um livro, né? Então, parte do evento em monografia. Então, é o autor deste material, dessa apresentação, né? Que apresentou o trabalho, né? O título desse trabalho foi apresentado, onde? Em Seminário Internacional de Esgotamento Sanitário. Outro trabalho também, pensando em medicina, né? Então, é a mesma coisa. Se faz a referência da obra, né? Do que foi consultado, do que foi apresentado primeiro, né? Dentro do seminário, que aconteceu em 94, em Rio Grande. Que documento é esse? Foram os anais do seminário. Então, para não repetir tudo de novo, é permitido colocar assim, anais, reticências, para ser referido aquele evento, né? Depois da publicação, Rio Grande, a editora da FURG, 1994, e este capítulo, esta parte do evento, está publicado na página 81 a 92. Bom, evento e publicação periódica. Mesma coisa, né? O nome do evento ainda é o principal, né? O nome do evento, todo em maiúscula, o número do evento, o ano que aconteceu e a cidade. Tá? Por que aqui Brasília, Distrito Federal, está entre colchetes? Né? Porque conforme a gente viu lá no começo da apresentação, tem documentos que a gente não consegue ter certeza da publicação, de onde aconteceu, né? Nesse caso, não há uma certeza de que esse evento aconteceu em Brasília, não está explícito no documento, mas, de alguma forma, foi identificado isso e foi colocado em colchete. Olha, possivelmente seja em Brasília, mas comprovado não está. Tá? Bom, aí mais diz trabalhos científicos e casos clínicos, aí foi né, o título do documento, o título da apresentação, né? E onde foi publicado isso? Na revista, né? Periódica, né? Ciência Animal Brasileira, publicado nesse periódico. Local de publicação Goiânia, editora do UFG, em novembro de 2016. Uma parte do evento também, publicada em publicação periódica, né? Publicação periódica. Qual é a forma de apresentar? O autor, o título do trabalho, né? O título do periódico, logo a seguir, né? O local, a paginação, onde está esse artigo específico, né? E isso aqui foi um trabalho apresentado, que tem toda a descrição. Estão conseguindo enxergar? A apresentação, para mim foi dando um telefone, mas então o autor, né, o título do artigo, o título do periódico, o local de publicação, a paginação onde está esse artigo e quando foi publicado. Tá? O que é isso aqui? Isso aqui foi um trabalho apresentado no 3º Congresso do Centro-Oeste de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais, que aconteceu em 2016 em Brasília, né? Distrito Federal. Tá? Documento jurídico. O que são documentos jurídicos? São documentos que englobam legislação, jurisprudência e atos administrativos normativos. Tá? No caso de legislação, qual é a entrada principal? A jurisdição, ou nome de entidade, né?
Então, a jurisdição, o que é? Nesse caso aqui do meu exemplo, é o Brasil, né? Que é a Constituição de 88, né? A Constituição do Federativo do Brasil, organizado por Cláudio Brandão de Oliveira, publicado no Rio de Janeiro pela Roma Victor, em 2012. No caso de legislação, for assim, ó, se for de Rio Grande, a jurisdição é o nome da cidade. Se for uma legislação federal do Brasil, se for estadual do Rio Grande do Sul e assim por diante, né? Então, sempre o nome da jurisdição ou o nome da entidade, né? No caso, quando são fixadas normas específicas dessa entidade. Tá? Aqui, ó, a epígrafe e ementa conforme publicado. Então, aqui, ó, nesse caso, poderia ser mais... Eu podia ter pego um exemplo melhor até, mas tudo bem. Uma identidade que ementa conforme publicado. Então, a Constituição de 88, né? A Constituição de 88, só aqui, ó. Isso é a epígrafe. Tá? Bom, jurisprudência, né? São decisões judiciais. Isso aqui é bem... Bom, jurisdição, a entrada principal é jurisdição também, Brasil, ou São Paulo, ou Rio Grande do Sul, Rio Grande, né? Seja qual for a instância. O nome da corte, né? Nesse caso, o Supremo Tribunal Federal da segunda turma. Tá? Tipo de documento. Né? Então, um documento é um recurso extraordinário. Tá? O número do processo, que está escrito ali. A ementa, que é um seguro obrigatório contra furto e roubo de automóvel. Tá? A ementa é um resuminho, gente. A vara, ofício, cartório, câmara ou outra unidade tribunal, né? Que nesse caso aqui é o recorrente e o Estado, que é o Estado de São Paulo, da Nespa, né? O recorrido do município de São Paulo. Tá? O nome do relator, que nesse caso é a ministra Ellen Grace, né? A data de julgamento, 9 de novembro de 2005, e data da publicação. Foi publicado onde essa jurisprudência? Na revista Lex, né? Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é publicado em São Paulo. Foi publicado essa jurisprudência específica no volume 28, no número 327, na página 226 e 230, no ano de 2006. Essa jurisprudência, para fazer referência, é bem... Quem é do direito, se tem direito aí, vai... É muita informação para colocar. Bom, atos administrativos normativos também é uma legislação, né? Um documento jurídico, né? Menor instância, né? Então, qual é a entrada principal? É pela jurisdição também, ou cabeçalho de identidade, nesse caso, a universidade for deslocada. Bom, é assim que a gente é normal, universidade. Então, é o nome da instituição, né? Cabeçalho de identidade, a epígrafe, né? O tipo de documento, o número e a data. Né? Data de assinatura do documento. A ementa, né? Que nesse caso é dispõe sobre as alterações na estrutura organizacional da reitoria, essa é a ementa, e os dados da publicação. Nesse caso, os dados da publicação, ele está na rede, né? Então, está disponível em endereço, né? Na página dos conselhos da FURG, e o acesso foi feito em fevereiro de 2000. Uma coisa que modificou também, não sei se vocês chegaram a observar, até a outra versão da lei, da norma, aqui entre o disponível em o endereço eletrônico, tinha aquele sinalzinho de maior e menor, não vocês lembram? E agora isso aí foi suprimido, tá? Então não tem mais isso aí. Então é disponível em 2 pontos e endereço HTTP direto, tá? E o acesso em normal. Bom, documentos civis e de cartórios, também não lembro se é isso na norma, tá? Aí a entrada principal é pela jurisdição, então no caso aqui Rio Grande do Sul, né? Porque existe no Rio Grande. O nome do cartório, nesse caso do exemplo, é o cartório de registro civil de pessoas naturais da primeira zona de Rio Grande.
tipo de documento, uma certidão de nascimento da pessoa, né? Quando foi o registro, então, sempre colocado registro em 2 pontos e a data do registro. Tá? Aqui as abreviaturas também tem na norma, tá? Tem uma listagem das abreviaturas que são possíveis ser utilizadas dentro dela. Inclusive, tem uma parte que é a abreviatura só dos meses do ano. Tá? Deve conhecer. Mas tem essa coisa específica, porque dentro da referência, a gente sempre utiliza a forma abreviada, né? Todos os meios são abreviados até a terceira letra, e vai completo é o maio, né? Mas tem esse anexo também da norma, para ver isso aí. Tá? Bom, documento audiovisual. São o quê? São filmes, vídeos, né? Etc. Vários tipos de documento. Então, nesse caso, a entrada é pelo título, tá? Isso mudou, porque era diferente. A entrada é pelo título agora, sendo que a primeira palavra também, toda em maiúsculo. Depois, a autoria, né? O diretor ou produtor, né? Identificado ali. O local, onde foi feita essa criação desse documento, né? A empresa que produziu ou distribuiu, né? A data e a especificação do suporte em unidade física. Então, assim, ó, esse aqui é um exemplo de uma informação que em outros documentos ela não é obrigatória, ela é complementar, né? Um DVD não é uma informação essencial num outro tipo de referência, mas nesse caso do documento audiovisual, ele é essencial, porque senão tu não sabes, tu não terias como saber que é um DVD se não tivesse informação ali. Podia ser uma fita cassete, podia ser qualquer outro tipo de suporte, né? Então, o documento audiovisual, ele é a forma, o suporte físico, o suporte em unidade física, ele é essencial para a descrição dele. E ali no final tem o projeto Ecomídia Marinha da FURC, que é uma nota complementar. Bom, documento sonoro no todo, né? A entrada é pelo título da obra, no caso da música, né? Então, o título da música, responsável pela autoria, né? Compositor, intérprete, diretor, entre outros. Então, dependendo do tipo de documento sonoro, ele vai ter uma característica própria, né? Então, no caso aqui, o compositor e intérprete foi Toquinho, no Rio de Janeiro, a gravadora Biscoito Fino, né? Data da publicação em 2005, e o suporte um CD. Nesse caso, está mais completinho ainda, porque está dizendo duração, que é 37 minutos. Tá? Bom, documento sonoro em parte, né? Então, aqui, é um título específico, né? Ajuda secreta. Tem o usado do intérprete, né, nesse caso, né? Seguido a expressão em, porque essa música Ajuda Secreta, né? Está dentro da obra Face a Face. Tá? Intérprete foi a Simone. Tem local, tá? Não foi definida, tem conhecimento do local onde fica essa gravadora, né? O ano de 77, um CD, a faixa 7. Então, aqui já dá para ver como é que é a diferença de um e de outro na hora de fazer referência, né? Uma obra como um todo e uma obra específica. Uma única obra funcional. Bom, partitura, também compositor, a entrada principal, o título, instrumento que se destina, local, editor, data e designação física. Tá? Então, data assim. Tá? Aqui, ó, aquela informação do copyright, não tem informação certa, definida da publicação, mas tem uma data de copyright de 1978, então é essa que coloca aqui na informação. Tá? E a designação física, nesse caso, também é importante ser colocada. Bom, documento iconográfico, autor, título, data de especificação de suporte, quando neste título, deve indicar a supressão sem título entre colchetes. Então, aqui, ó, nesse caso, né, um documento iconográfico produzido pela Universidade Federal do Rio Grande,
pelo Serviço de Psicologia Organizacional, Serviço de Assistência Social. O que é isso? O título desse documento, né, iconográfico, é Avaliação de Desempenho Técnicos Ativos da Educação 2008. Foi publicado em 2008, é um cartaz. Tá? Caso esse documento não tivesse título, não fosse possível identificar nenhum título, o que se colocaria? Se colocaria entre colchetes a designação dizendo que não tem título, sem título. Né? Para dizer assim, é um documento, está registrado, mas ele não tem título. Né? Então, só se identifica esse caso aí. Bom, o documento cartográfico na próxima folha, né? A mesma situação. O autor, nesse caso, é o Instituto Geográfico e Cartográfico de São Paulo, né? O autor, o título, a editora, né? Local, editora e data de publicação. Né? E também, o que é importante nesse documento cartográfico? A identificação, a descrição física e a escala. Né? Porque o documento cartográfico, esse aí é um elemento essencial. Né? Ele é um atlas, né? Descrito aqui, é um atlas, e a escala dele é 1/2000. Né? Então, essa informação é uma informação essencial sendo um documento cartográfico. Bom, documento tridimensional. Isso aqui, quando foi feito, eu lembro dessa. Nós temos um grupo de trabalho com normalização de trabalho acadêmico, né, que está construindo um manual de normalização do CIRI. Né. Eu lembro quando a gente fez uma reunião que a gente estava descrevendo isso aí, eu não lembro quem é que tinha isso aí, mas uma de nós três, eu não era com certeza, mas eu era a Marlene ou a Simone, que trabalha com a gente nesse assunto, ela tinha uma bibliotecária, uma esculturinha de escultura de bibliotecária, e a gente fez a referência dessa escultura, foi muito legal. Bom, então, um documento tridimensional, né? Se ele faz parte da minha pesquisa, ele tem que ser registrado, né? Então, o autor, né? Quem fez, né? Quando é possível identificar, a gente coloca o autor do objeto, né? O título, e quando não existir, deve-se distribuir uma denominação entre colchetes, né? No caso aqui, bibliotecária. Não sei se, acho que dizia bibliotecária, no desenho dela. Entre colchetes. A data, aproximadamente ano 2000, né? E a especificação do objeto, escultura e biscoito. Isso aí é uma coisa que ficou bem gravada na cabeça. É um tipo de documento bem diferente. Bom, documentos de acesso exclusivo em meio eletrônico. O que acontece? Nesse caso, tá? Isso aí, em todos os documentos que eu mostrei antes, tá? Na BNT, ele tem um exemplo do documento impresso, do acesso ao documento físico e do acesso ao documento eletrônico. Tá? Mas eu achei que fica muito cansativo, né? Ficar falando todos aí, muito detalhezinho, né? Então, o que eu fiz? Eu botei aqui no final só os documentos, os formatos eletrônicos que são possíveis ser colocados como complementares em qualquer um dos que a gente já falou. Tá? Então, de acesso exclusivo eletrônico, o que a gente, como é que a gente referencia? Tá? Aliás, desculpa, esse é em acesso exclusivo no eletrônico, né? Pode ser de forma complementar. Bom, então o que a gente tem? Por exemplo, a BDTD, a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, né, que ficava no IBICT, dentro do IBICT lá, só tinha acesso por lá. Né? O que a gente tem? Documento de acesso exclusivo por meio eletrônico, então a gente coloca o autor, né, no caso foi o IBICT, o título da informação, né, Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, a versão, né, se existe ou edição, onde está disponível, né, o endereço eletrônico e o acesso. Tá? Nesse caso, a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações ainda, obviamente, né, só se acessa através do meio eletrônico. Então, manteria essa forma de apresentação. No caso de um documento estar disponível somente em disquete, a gente faria toda essa mesma referência, vamos supor que a BNTD estivesse só em disquete, nem se usa mais. Não sei se alguém que tem um disquete consiga acessar. Mas, se for em disquete, o que a gente faria? Toda a referência inicial, e depois ali, ao invés de colocar disponível em o endereço eletrônico, a gente colocaria em disquete. Né? Disquete. Né? Ou então um DVD, ou então um CD-ROM, um pendrive. Né?
todas as informações deveriam substituir, né, no caso de outro suporte, substituiriam o acesso eletrônico que a gente tem aqui. Bom, quantos trabalhos de obras consultados online, é essa forma que está descrita na apresentação. Tá? Bom, uma coisa muito importante, gente, assim, muitas pessoas têm aversão à BNT, né, não gostam de normas, né, tem receio, tem impulso até, as pessoas que não tiram na hora da norma, mas o que tem de importante, que eu estou mensagem que eu trago de importante para vocês? As normas são instrumentos para solucionar problemas. Né? As normas não são um problema, elas vão solucionar. Imagina assim, a gente tentando organizar a informação sem ter uma norma da BNT para nos orientar. Imagina a confusão que é ser. Bota o torônio, bota o antes, depois, bota o número aqui, aqui, lá, né? Realmente deve ser uma confusão, né? Então, elas são solução para os problemas. Então, toda vez que a gente vê um problema de referenciar uma norma, de referenciar um documento, ou de algum né, colocar em organizar algum documento, busque a norma da PNT. Elas vieram aqui realmente para facilitar a nossa vida, para resolver os problemas, para nos deixar livres, para não ter que aprender tanta coisa, não ter que pensar tanta coisa. E uma coisa assim, a norma, assim, a gente não precisa aprender a norma, né, gente? É que nem as pessoas, né, bacharel em direito, né, médicos, eles têm esse código gigantesco deles na cabeça? Não, claro que não. Eles têm um livrinho lá do médico, eu tenho que fazer um atestado, botar um CID, ele tem na cabeça o CID? Não, ele tem um guia do lado dele para pegar. Né? E é assim que a gente vai também. Tanto os bibliotecários quanto os acadêmicos, quando a gente precisa da solução de um problema, a gente tem que recorrer ao nosso instrumento. Né? No caso de normalização, é a BNT. Né? Então é isso, gente. Só essa mensagem de leveza. Né? Agradeço a participação de todas, aqui de todos. O meu e-mail está aqui à disposição, tá? Qualquer coisa que precisarem. Temos aqui o e-mail. Tem também os e-mails da biblioteca, né? Tem o filho de referência, tem vários e-mails que a gente, né, pode perguntar direto. E aqui tem os canais do CIB, né? Que eu coloquei para a gente também ficar mais pertinho, né, de vocês, principalmente nesse momento tão complicado que a gente está. Né? Aqui o que a gente tem? O site da biblioteca, entrando ali diretamente, vai se encontrar como entrar em contato com cada um dos bibliotecários, como entrar em contato com cada um dos setores, com o CIB referência, se precisar acessar direto a BNT, tem ali o link da BNT, né? Tem o nosso canalzinho no Instagram, que a gente está colocando muita coisa legal lá. Inclusive, tem publicações periódicas sobre normalização. Tá? São diquinhas rápidas, mas né, uma diquinha ali para lá, sempre ajuda. Mas é com o conteúdo inteiro assim, para passar, eu acho bem complicado, é muita informação. Né? Então, ali sempre tem Facebook, Twitter, YouTube. Então, assim, está cheio de rede social, realmente para socializar com os nossos acadêmicos, com a nossa comunidade acadêmica em geral. Tá? Coloco à disposição mais uma vez. E agradeço a presença de todos.